Os presidentes que eu menos gosto, como diria Einstein, a distância é a mesma. É, os contrastes, né, entre as ambições adquiridas e o cu em cima do muro, como as aberrações impulsionadas que implicam em justificar, inclusive reversamente, né, a paradoxo de judeu, qualquer coisa assim, né? As relações tenebrosas sobradas, né, o paradoxo da prostituição aqui em regras e descabimentos, né, entre os machismos e feminismos contra a Santíssima Trindade, inclusive como é que acataram o monoteísmo, traduzem e de fato isso vira um questionamento como uma... Temos um xadrez político, né, perante o que vira... De que é o xadrez, né? Paradoxo de judeu, como de fato aqui em literalmente paradigma de capitalismo, que são, né, apontar o que fizeram sauditas, né, nem todos, mas, né, questões tais sobre paradoxo da liberdade aqui em regras, né, colocadas as questões apontadas desespaciáveis e multiparasitificadas, como de fato que virou pró paradoxo de sem terras, né? Ou a gravidade colocada sobre, né? Aqui justificar, né? É, nota abstratual como mesmo o que é o anti, literalmente comer e cagar, né? A trepada polida aqui em justificar a desintegralidade pelo sistema, né? Multiprodutivo, né? Paradoxo dos bois, dos laranjas e literalmente de todas as questões, né? O que é a quem atribuir imperativos inteligentes e não inteligentes perante o tabuleiro, né? A venda tudo, que leve tudo, que compra, o que é a abstratualidade da nota e de fato a subsistencialidade de estar dentro entre estar fora, né? O que impulsiona teoria de que precisam ser impulsionados por ambições, né, autossingulares, quando inter pareantes, né, datarem constantes sustentáveis, não estarem de fato ao poder de Estado e ao limite produtivo que tolerem-se ao próprio paraíso ou a espacialidade correntista que traduza as questões de fato colocadas, né? Deixar sair, não deixar sair, o que de fato é quem sustenta, e em peso cartograficizante, o que pangeiciza de fato, né? Sustentabilidade financeira. Eu penso que entre capitalismo e comunismo, como entre responsabilidades minuciosas de ateísmo largo a comunismo restrito, eu penso que Dubai, Emirados Árabes, esse povo aí saudita, né? Estão cagando na entrada e cagando na saída, como, né? O fracasso de quem se meteu com ele ou do que eles acharam que é facilmente meter sobre condições muito tenebrosas, anti-miseráveis, como antipaternalistas, coisas que não deixam que fazem com seus gêneros e não fazem dentro do próprio país, né? E o que vira jogada de entre outros países, né? Sobre o que virou aqui cientificível físico e incongruência perante as relações energéticas, né, que num dado momento impulsionados até onde as relações heterotrofíveis trazem, né, reversas, uns precisam ali ou aqui, mas algumas coisas já impõem uma transparência literalmente, né, se pudessem mais faziam e o que pudesse como mais aglomerariam, né, caso soubessem, né. Então, né, não é questão de antipatia, vírgula, percebendo algumas coisas entre distância aqui em proximidade, Torre de Babel aqui em desvoinichização,
sustentável de fato que é, né? Quem são os bodes, as pelancas entre, né, genialidade, a quem atribui finanças sustentáveis que ministeriam-se as conveniências, sensoriar traduções a quem os fins justificam os meios perante, né? Laica heterotrofização que mesmo traduz o mínimo, o básico, a responsabilidade que no chão não passa, no piso, aqui em teto, né? Questões muito, cumulativismos horrorosos entre homens e mulheres, situações tenebrosas, e perguntemos aos critérios de liberdade e afastado que fizeram monoteístas, né? Como estão entre varejos e atacados, aquilo que vai cair literalmente por terra, né? De lá para cá, como de lá para cá, de cá para lá, entra o comércio virtual a quem justifique tradução oral como encaixe sobre a exata anal que sustente, né? O observável como que fizeram tocante, né? As ambições individuais perante o sexo fracassado e todo o comércio, como todo desvio de verba, né? O que é que vira conivente a quem justificar potências, controles de potências, né? O que achar poderem olhar além e tocar a quem, como destocar a quem. Então, se for colocar hoje, né? Que é o paradoxo dos lugares, ou aqui em paradigmas sobre questões, né, de tráficos impulsionados por cinematografias e além disso, ou que sobram comer a quem precisa alienar e desalienar outro comprar, se o grande utiliza, quem é o pequeno por que não vender, por que não fazer, aliciar. Questões quando apontadas ou estimuladas a assim dizer a droga da América Latina, né? Todas as questões atribuídas, inclusive contra Fidel Castro, né? O que é o limite à receitualidade entre o ateu, entre o macho e quem fêmea, sobre guerrilhas e condições tais, quando, né? Baixar o swing, o que vira de fato, né? Quando falcatruas em terreiro religioso trazem os mais perversos, não causa e efeito de sustentabilidade, não armamentista de apresentarem cruz e anticruz a quem causa, né? A quem é feito quando ateus e quando implicam, né, né, quando a questão da cruz, aqui em laicos e, né, sacramentalizadores parciais do Santo Sepulcro, oremos, entre Maria, que em Jesus e deuses, né, achados politeístas, literalmente fracassados, né. Então temos questões minuciosas sobre o que o tempo, fracassadamente mesmo, o destempo traduz e impõe, né? Há quem justificar como a esses vão criando pautas, ou assim fizeram algumas pautas, né? Contra comunistas, em que momento? Há quem contra capitalistas e que se fizeram imperialistas, quando nacionalistas? Pautas de socialistas, fascistas, antifascistas, como de fato a quem nazistas e não nazistas, e quando mata um, mata todos, não pode olhar para trás, e não necessariamente, né, temos questões tais, imperativos tais também, inclusive, né, Europa como a quem camuflagem americana, descamuflagem americana, o que fica entre CERN e bomba nuclear, né, entre messianistas, não messianistas, raça pura, de fato minuciosidades entre os morenos, o swing dos morenos totais, né? Escândalos, inclusive, quando dentro do Brasil, alemãos que não são alemães, porque sim, que não são, né? Quando redes de estupro também diagnosticadas, né? Pedofilia, situações tenebrosas, né? A quem atribui, né? Quem são os recessivos ou dominantes quando alemão e judeu, ou que sobram algumas questões, mas entre, de fato, né? Onde está o poder da África, né? E quem os mobiliza, como desmobiliza, entre agudos a quem crônicas, né? Tribalistas, tribalizadores ou qualquer coisa entre a quem índios, negros, despachos e justificar, bem fingirem a etiquetas, bem adequarem a etiquetas, que é a casa, né?
que impõe no mínimo, né, cênica organizada para usufruir em herançabilidade aqui, né, de fato aqui, né, entre barriga e antibarriga, quem justifique de fato a unilateralidade perpetuativa aos desmoldes de Maria constantemente impulsionados, quem são os machos e os relativizados, né? Mesmo ao fracasso da feira do cu total, né? Em cadeia aberta e cadeia fechada, aquilo que mesmo de fato não tem sustentabilidade. Temos que sempre pensar sobre não paredes, né? A quem justifique animais que não são mais considerados amigo do maior homem, estimulados assim, sobre teorias, né? Teoremas de desbravações, né? Climatográficas, entre quais feras mais desumanizadas ou colocadas purgatoricizadamente como inferiores, subsistenciais, se nem o humano, ou atribuído humano é humano, porque os bichos seriam, né? Sobre a quem justifique alturas e profundidades, ou o pavor entre deixados radiativos, ou assim multicolocados, ao fracasso de tudo, né? Saturados por saturados, né? Ainda que em campos largos, o que fizeram de fato valores morais perante as explorativas espaciais, mas temos situações literalmente que afetaram de forma direta. Quando uma coisa tem uma implicação em presidentes que não são presidentes, forças armadas que não são forças armadas, entre câmbio energético, carros, carrinho de trânsito e todos, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, né? Câmbios totais, armas totais, né? Que falam disso de manhã até a noite, que vira por eliminação a quem justificar reversos e não necessariamente quando, né? Em palcos de grupos que ganham lucratividade e isolacionismo, guerras laicas entre o que é o palco, né? Monoteísta, né? Temos coisas que se tornaram totalmente descabidas e vira um modelo, que vira o modelo como o antimodelo das produções onde se perderam tradicionalistas reinados, né? Quem se dobra, quem não se dobra, entre as exploratórias auriferadoras e as tendências agora, né? Se acharem joias raras, multi-interativas, elementos nobres, né? Temos questões, né? Que totalmente incongruentes sobre escândalos absurdos, queimas de arquivo, coisas muito descabidas, né? Uns ficam mexendo o tabuleiro, impulsionando ali e aqui, quem acata, quem desacata, mas temos mesmo questões muito minuciosas entre homens e mulheres e a quem trabalho comum como trabalho especial é como se apresentam mesmo entre força armada, impulsionados e sobrarem assim o assado. Entre as relações cotidianas e quando fizeram igreja ou qualquer naturalismo que justificasse perpetualidade um pouco mais cabida, menos porca e heterotroficamente mais transparente. Nada contra, mas literalmente nada a favor. O problema da delegacia está literalmente conectado a isso. Inclusive, quando precisamos ser causa e efeito de também entender, né? Até onde criticar ou não criticar o que é cristão praticante ou não praticante, ou quando fica impulsionado que dentro da sua casa, um palco colocado quando revelador entre Maria se fez a perpetualidade e a seriedade do casamento da minha avó e como ela conduziu o fator de virgindade, como inclusive sem tamanha educação, que me impulsionou e me garantiu liberdade até cientificível, de não ter que estar impulsionada a devoção, a críticas tais, e nem, né, situações que se tornaram livres entre casa, rua e trabalho, assim percebido, literalmente materializado, como que virou, né, obedecer, apontando, né, não precisa ver para crer, né, ou assim colocado alguns contextos de devoção e de disciplina, que num dado momento não temos que largar tudo, o que é que não mais faria, não mais era para ser perdido, para dizer o que é uma diferenciação quando colocar, né, foi adotado, que é o intercâmbio, quando as diferenças são impulsionadas a destituírem o padrão familiar, que outros oferecem muitas incongruências, muito pouca tolerância, queima de arquivo totalmente descabida e ao cumulativismo descabido temos questões literalmente muito graves, perante paradigmas como o paradoxo do que atribuem, né, americanismo, temos aqui a América do Sul, América Latina e os estados de potência que hoje subsistencializam se enxugar o que tem que enxugar, não sei não o que sobra dos Estados Unidos. O consumo livre que eu estou colocando sobre a receita direta que entra e sai,
pelo volume descabido de alguns e alguns amarrados entre a quem judeu, americanos, europeus, sauditas, judeus. Eu não acho que os Estados Unidos, entre os escândalos Didi e as incongruências dos especulatórios relativistas a condições espaciais, os cumulativistas são abstratualmente bizarros, coniventes sobre explorações, escondem CIA de anti-CIA, tal de espacialismo demais na mão de alguns e redes sociais, demonstrando muito fracasso, né? Quem de fato também sustenta lá em cima, e impulsionado que sustentem entre negros, latinos, né? Que são os grandes shows, isso mesmo, e quem mesmo consome, quem mesmo deixa entrar e sair, não só os americanos, como os que estão em quase todos os lugares do mundo, se enxugar de fato a coisa, né? E até que ponto, né? O próprio Donald Trump convida os outros ricos para as luxúrias ou a questão papal como antipapal entre medirem forças a quem sobrar, a quem queimam arquivos ou não sobre, né, a América do americano do norte, assim, eles atribuem enquanto, né, o chão não abre, o céu não mais desce, ou qualquer coisa mais ou menos assim. Esse cientificismo, esse domismo, as incongruências de Israel são bem tenebrosas mesmo, né? Caso tivessem, e pior ainda, né, não aceitando Jesus, o que fizeram aceitar Jesus é quem justifique, né? Não foi de Roma, o queima ali do lado, o outro aqui também, depois faz festinha, ganha ali, ganha aqui. Quando se começa de algum lugar e o chão já era, né, como o teto, ou todas as coisas, né? Não só respondem tudo o tempo todo e dão linearidades como uniformidades exatícias a partir do corpo, condições basais ainda que alimentam assim o assado, tomam banho assim o assado, né? Questões padronizadas entre o preto, o branco ou aqui moreno, que aliás entre o paradoxo da África e sobre questões tais entre, de fato, né, quem são os árabes? Colocando questões entre África, averiguando várias questões, contrastes, né, observando algumas questões tais, abriram-se um leque sobre contrastes asiáticos, né? Quem trabalha em todo lugar, como observando os que buscam na internet as explorações genéticas como os homossexuais variados relativos, caríssimos entre prostituição total e pinto no meio das pernas, peito em cima, não sei o que, a quem atribui como justificar estética, preventivos, cobaiamentos, condições variadas que ficaram livres para homens e mulheres, mas incompetências tenebrosas, mas o swing porco parece ser algo, né? Muito, inclusive muito mais porcoso aqueles que não se toleram com pouco dinheiro. Não sabem nem se comprar, nem se vender e mesmo precisam de tanto para entender quem os come, eu penso assim, né? Então quer dizer, a quem aparece ou quem são tantos apontados no mapa, né? Que viram um ou quando milagre ou quando a condição do um, entre cruz e não cruz, a quem justifica de fato praticante e não praticante com relação a celibato, mas as minuciosidades de impulsionar e justificar alguma realidade mesmo sustentável, tradicionalista, e aonde trouxe a flexibilização de até onde Vaticano e não Vaticano, que é quem mobiliza a máfia fascista, ou até onde os imperativos de liberdade ou precisavam de uma igreja, de uma anti-igreja, mal igreja, quando aqui em Jesus, né? Pagão, assim, pelo homem, seria pecado dizer que não vai pela mulher, ou assim era pela mulher pelo homem, ou ficou entre Jesus. Coisas que o corpo total e toda a sua engagem, né? De machos e viados ou toda coisa, a quem as mercadorizações e as liberdades dadas às lésbicas, porcas totais, em maioria, né? Também não responderam as básicas perante tamanha foda e o que sobra aqui em triangularidade justifica a hipertrofia, né? Sobrar farta hipertrófica quando entre Kama Sutras ou todas as condições estimuladas é ali e aqui para serem tocantes, o que virou pedacinho de estética, pedacinho de cultura, babá, né? Como fica o pacote total, como utilizam trânsitos, né? De fato, degenerativos, reparativos ou mesmo multiporcosos, que impulsionam serem, né? Não fecham o padrão religioso e fingem as laicas ou acreditando a quem, né?
sobre relações causais totalmente descabidas, a pauta do milagre comum como o milagre sistêmico, dependente de satirizarem Maria e o modelo da Santíssima Trindade, que revela-se pelo corpo, pelas condições sensoriais, o que é o corpo entre peso corporal pejorativizado não necessariamente, equipamentos deixados, perdidos, instrumentos, máquinas, o que é a realidade mesmo abstratual, partindo do pressuposto que se justifica perante a materialidade corporal do nascer e morrer, né, e tudo que eu, né, colocar assim, né, nada contra, mas pelo visto nada a favor. Temos uma questão minuciosa, né, quem são as prostitutas mais ricas e os viados mais empubados no mapa, né? Quando precisamos descer até onde, mas que dia que eles subiram e foram alguma coisa, né? Então, de fato, né, nada contra a cara do tal do Netanyahu, mas algumas questões entre palco de judeu e de judeu e os imperativos operacionais de cientificiza-se, né? Entre potencialidade, os juristas, os cambistas, né? Questões, penso, né? Questões, né? Que eram consideradas as camas, segunda linha de qual lacaio escravista, fudeu com qual para dizer vem de qual ramo, assim o assado, e a putaria, os agudos da putaria, a quem resistido sobrarem expectativos, ou que mesmo perpetuaram sustentar, né, sobre a antiótica do matar em cachorro a grito, caso tivessem mais liberdade para estuprar, matar ou todas as coisas. Né? Então, os princípios de liberdade que eu atribuo, que eu fiz questão de colocar sobre todas as pautas, contar aquela coisinha mais ou menos lixosa, cagosa, fogosa do oral, anti-oral, ou todo o cuzismo que a gente tem que colocar nas pregas genitais a quem decifra esse bando de pandemonizadores, temos já colocar essa altura, né? Quem é esse tal de, né? Porque alguns imperativos ficam Trump, questão do Lula, o ir e vir, a questão do popular, o do antipopular, né? O fracasso bolsonarista entre, criticava, apontava roubalheira sobre causas globais ou reforma global, e mesmo temos condições gritantes e condições inteligentes sobre todos os candidatos a presidentes e os que passaram, né? O que são as aquisições de cada um, o salário de cada um, alguns absurdamente incongruentes, mas mesmo a condição de uma reforma global, ou vendo as condições heterotrofíveis, né? Tanto falou mal do Lula, que fez uma cagada tenebrosa, né? Via-se o desarranjo, independente do que eu aponto, né? Imediatista num final de leite derramado, sem ordenação de força armada, ou os lacaios totais bizarrentos, como usar esse recurso que foi apontado antilulista ou antipetista, ou qualquer coisa de reforma em golpe geral, mas sem ter culpa isso, tá entendendo? Há quem justifique de lá para cá como de cá para lá, o fracasso, né, quem é o bode de quem de fato, quando entre o viadinho do Bolsonaro, né, que horas, quantos colarzinhos mais, né, qual fetiche da cama dele, da patentezinha, e os outros entre teoria de fingimos inimigos, mas tem dinheiro para todo mundo, tem estado papal variado, né, vamos fazer história, ou aproveitar a história que alguns fingindo, ai, deixa que eu sou mais riquinho, ou eu abro mão do salário, ou entre papo isso e aquilo, ou já virou em status tal, aproveitem teorema de 51, aqui em 52, aqui em tudo teletransportável isso e aquilo, como colocar, né, ou aqui em justificar, ó, fazer vilão ou tesão de vilão entre dizer que alguns não estão bem relacionados com o Donald Trump, que implicam, né, a saturação global se tornou tenebrosa e aproveitaram um circo e entre os grandes querendo maciçar as coisas, mas quem manda nessa porra de fato e tá justificando sou eu, tem outro não. E eu fiquei dando cobertura para todo mundo, inclusive os inimigos totais que estão em pauta, mas nós temos sim uma referencialidade que colocam hombridades literalmente particulares também para Donald Trump. Eu penso que também um fator de coragem baseada nas arrecadações dele ou no que foi a vida dele, né? De lá para cá como de cá para lá uma coisa está sendo bem truncada, né? Temos as linhas de frente, então, como as linhas perpendicularizadas ou qualquer coisa a quem subsistencie isso, mas de fato nós temos uma realidade muito grande sobre as portas abertas, a quem justifique fronteiras mais ou menos fechadas, que mesmo trouxeram imperativos não só de América do Norte como América do Sul. A questão cubana é uma questão muito grave, né?
que entre os cumulativismos de todos, não só cubana, como de várias condições de miseráveis exploradores, né? Índiozinhos que não são índiozinhos, pretinhos que não são pretinhos, né? Judeus totais quando são judeus totais, mas nós temos alguns imperativos reais que ganharam notoriedade, que de fato virou um ramo de genialidade entre paradoxo de judeu aqui em paradigma de alemão. Que mesmo, né, não só o alemão, como as conveniências de genocidamento nazistas, né, elas são aplaudidas o tempo todo como desejadas a quem justifique tirar paredes, aí se faria igual, mas diferente quando condições regionalistas tais, eu acho um pouco. Algumas questões quando inclusive uns foram em palcos de guerra e tem, né, já sabem aonde a coisa chega, então teoria de que vamos tal para não repetir, mas fizeram e ainda fazem, né? O que é um cerne perante bombas nucleares tais? E a quem justifique contrastes ou o corpo, enquanto a fibra que a gente coloca, né? Quando uma fibrazinha, entre que já virou desbravado o cosmos, até que ponto acharam poder saber, né? Eu vim cagando na cara de todo mundo, justo, né? Olha que eu passei, né? Então quer dizer, democracia quem, espacialidade a quem, responsabilidade real, quem chega primeiro, quem não cabe uma hora fecha a porta, ainda que encham o cu o tempo todo e optem por constantemente usarem a bunda independente de comer. Quando é que comem, não fazem para não comer, mas entre o turismo porco, de arrastarem coisas para lá, para lá e para cá, tem uns que também conseguem não comer, é tanta putaria, né? Mas não vivem sem olhar e achar, acreditar que a comida esteja, porque ganham umas liberdades tais que mesmo tem que ser desmoronados. Eu não coloco o Donald Trump como odiosa a ele, não, ainda que nós temos uma questão, e eu penso que ele joga como pode, e eu falo a quem bem entende, né? Voynich a quem se sustente. Mas alguns entre ateus aqui religiosos e alguns contrastes, como a genocida é aquele, não é esse. Quando o ditador tem um problema muito grande comigo. Então, entre causas tais de camuflar que não foram impulsionadas, você sabe que a guerra, né, as revoluções trouxeram muitas mortes, são sempre muito armados. Então, algumas brincadeiras impulsionando alguns praticismos que não mais cabe, né? Cobaiadores sobre cobaiadores, nós temos problemas muito graves, então a gente já tem que eliminar o fator histórico, né? Eu trabalho com um correntismo bem particular com relação a, né, entidadeadores, se não é um ou os mais ferozes entre, né? A questão da cruz ainda em pauta é muito bizarrada, aqui em ressurreição mesmo, perpetuação, a radicalização, como aqui em a desradicalização de Maria, sobre espectros perfeccionistas, o modelo da inviolabilidade desmodelada como inafiançáveis, né? Mas de fato é quem prove vivo ou morto, destemporalidade como dilatação temporal, né? Aos artistas totais e constantemente o correntismo de estar, quem justifica estática e dinâmica, que mensura interveniência como desinterveniência, porque só justifica falando, fazendo, mesmo demonstrando e estando a quem justifica observáveis e tocantes, mas mesmo questões tocantes, literalmente destocantes, saturadas e que, né, o excesso de sim justifica o que é o não. Ai, tudo é sim ou não, se não é ensinar o inferno, não sabem do céu. Oremos, né? Oremos. Então quer dizer, né? Quem são os alemães atuais? O Reino Unido, né? Questões mesmo, essa questão de judeu, né? Santo Sepulcro. Temos questões muito graves quando imperativos de cruzados e descruzados a quem justificar minuciosidades de escândalos totais, quando desincestaram, não pedofilizaram, o aborto, estupro, tenebrosidades. Infelizmente, quem se meteu um cu para pagar de dono de igreja isso e aquilo, como que virou igreja de cada esquina, protestantes, num dado momento, nem foram apóstolos primeiros, nem segundo, escolhe aquilo ali, continuou fudendo, fingindo encontrozinho de casal. Estou falando de protestantes, inclusive, dentro do Brasil, e estimulados entre um jogo de camuflados evolucionistas, como muita coisa quem justifique design independente, né, inteligente, a quem arte e modernidade, né? A quem ortodoxalidade que
entre não se vendendo meio que demais, é quem justifique o interesse de cada um, quem ficou na mão de quem, porque até alguns dias, alguns que se prolongaram em, sabemos que, né, de fato quem vai para a fronteira, estupros de fronteira, muitas gravidades, crimes de guerra, e de fato quem também vai, enquanto outros ficam, se sentem estuprados e no mínimo por vezes querem ser estupradores e ver a guerra como o último dia, passa a mão e pega, como quem está fazendo ali, mal reagindo a toda a questão de fé, que se pudesse conhecer o outro, mas não te conhece, não te considera e não se faz participativo reagente sobre uma merda aterrissada tão pequena que nem tem consideração quase que alguma em mapa algum e, né, colocar como a truncagem veio e a impostação infinitiva trouxe, né, um amarrado de coisas, fala, aí vai ser fechado esse palco, capeta não quer, alienígena não quer, isso assim, quando, né, entre Santíssima Trindade e algumas grandezas, temos intestícios literalmente fracionários, multissistêmicos sobre muita coisa. Então eu penso que, né, temos algumas questões, ou muitas questões, e mesmo temos, quando se faz tocante, quando alguma minuciosidade dentro de singularidade implicar que alguém tem que pagar, e alguns gritantes impulsionados por outros, demonstrando grupos como, né, dizer que Jair Bolsonaro, eu quero matar você, sua mulher, sua família inteira, nós não vamos caber no mapa. Suas delegacias, as suas gravidades do que os seus grupinhos gritantes, falou errado, não falou errado, questões tais, e aí eu, né, a Messias tem que sentir algumas coisas na pele, é um direito totalmente, né, quer meter cu onde não tem cu, então vamos multicusar as frações hemorroidais tais, então a gente tem relações, até que ponto de fato a coisa chega e sai, mas no Brasil nós temos sim, entre paradigmas e paradoxos e toda crítica nós temos, tudo chega. Independente do pior jornalismo, mas não temos piores jornalistas assim desse modo. Ser um jornalista estratégico e sobrevivência e transitar sobre tudo isso e querer mostrar ao mundo como um todo, é muito grave ser jornalista, é muito grave ser estagiário na área de direito. Há quem justifique, né? Decifrar paradigmas e paradoxos da educação física perante o que fizeram de fato revelar e acreditar, bem acreditar. Bom mesmo estarmos todos nus, eu penso, já que todo mundo é dono do paraíso, sem os meios de produção, que é melhor melhorar a temperatura e todo mundo ficar de rabo para cima, quem justifique dieta e regime, né? Mas se a gente for colocar aqui, quem é Europa, ou alguns estrategistas tá, e tradicionalismo todo mundo quer, a produção, né? O que é num dado momento a pandemia trouxe um convite, trouxe um aviso, e muitos que já fariam, já andaram fazendo, tiveram condições tais. Vladimir Putin é um deles, e a China, olha como eles se tornaram absurdamente influentes e fizeram conexões dentro de todos os. A questão de trabalho efetuado, isso é uma realidade, entendeu? Eu não preciso de nazificação, como nem preciso de igreja, até porque eu carrego tudo comigo e também eu acho que controle tem que ter controle, ditatorial é uma questão de ordem, a lei tem que apresentar ordenação literalmente sistêmica, eles têm que ter culpa passar na rua, como as relações multi-institucionais e o modelo corporal convida, né? Em que momento a coisa é malha fina para todo mundo, dizer o que abrir, em que momento abrir demais e fechar demais traz algumas condições que o cu de todo mundo é quem justifica ativos e passivos, como perpetuações ou mudanças de polo. Quem procura acha a merda total e quer ressanear e dizer que alguns padrões parasitológicos ultrapassam a condição de estarem mal temperaturados, aqui em radioatividades, como, né, submerdalhados o suficiente. Então, se apontar os que são muito ruins, eu acho que, né, e não estou falando mal de Al-Qaeda, do que fez Osama Bin Laden, né, porque são produtivos, produtores, ou as pessoas que vêm justificar questões tais, mas eu penso que sobre aquisições, sobre o que a gente vê na internet, sobre e outro, né, o que viraram estrategistas de quem tudo isso implica, né, minuciosidade do passo, né, messiânico não desejado e do bom nazismo já efetuado, né, o povo goza bem com muita desgraça, né. Então, inéditos sobre inéditos e até que ponto alguns picos perante as probabilidades que deixou muita festa nesse céu. Há quem justifique infernizar e inferno parasitificador traz, né?
Se fosse para repetir fracasso, né? Quem justifica incerteza e desincerteza de grupos, achar que vão meter o nariz onde não são chamados à fé. A fé traz um milagre comum que te impõe a acreditar e ineditificar questões literalmente singulares. É muito infinitivo, é muita, né? E o que é o padrão repetitivo? Ah, repete, mas e daí? É coisa, é pedaço de coisa, o que vira o humano indivisível, como de fato não mais violarem, não mais reduzirem, que acharam monotonia monoteísta e fracasso do Espírito Santo, vocês me poupem, hein? Então, o que virou mesmo o modelo aparente camuflado, trabalho colocado a tudo que é infidelizado, nada contra, mas nada a favor a alguns grupos. Quando, né, você lidar com situações individuais, eu tenho, envolvo com situações individuais o tempo todo, mas precisar entender toda a nota, né, do puteiro total e dos muitos fingidos bem casados como fingidos bem aliançados, tem algumas incongruências que são muito porcas e matam muito para poder calarem, né, o fracasso de alguns, né, da maioria desses, a quem decifrem homossexuais bem relacionados, porque o padrão sustentável da heterossexualidade é de fato, né, o padrão antissustentado e porcoso é de fato a culpa dos homossexuais fracassados que querem se vender a roubar aquilo que mesmo não traduziram pelo corpo, não quiseram, querem que alguém fique isolado, né? Se isolado e nem tão praticante, por vezes mesmo, acabam ganhando em palco de inocentes e inocentados, porque o que está aí, se alguém tiver que cobaiar e tiver que estar sobre condições de não praticante, se torna um idiota absoluto, e isolado e celibatário. Então temos questões mesmo minuciosas, né? Que virou estimularem bem reagirem a virgens, limpos, indefesos, de condição de cérebro bem funcionante, para dizer que se tornam fio terra de trânsitos, puristas, para ganharem méritos, né? Que é o jejum da conveniência, de mais pedir, de mais saturar, né? Alguns fracassos de algumas coisas, como se fizeram revelar, né? Então, em que momento o naturalismo cientificível, toda verbo gerondificação que me abriu e que veio e cair como ciência, eu entendo que a probabilidade coisificatória de manejar coisas e virou uma fartura enorme do que virou, né, do que colocaram, né, periodizar relações heterotrofíveis, né, a quem justifique sólido, líquido, gasoso, animal, vegetal, mineral, né, carboidrato, lipídios, proteínas, né, integral, diet, light, já temos aquela coisa, né, trabalho, fé, né, fezes retrabalháveis, né, oremos. Mas temos questões, né? Até que ponto virou causa e efeito, né? Joga lá e esses assim vão aparecer. E quando é que trabalhava? Se saturar, a quem justifica impulsionar golpe de Estado, e se recebiam acaso a guerra chegasse, bem faziam, tivesse uma relação não tão porcosa, quando ocupa o poder, pelo menos uma coisa mais inteligente ou menos desonrosa, cutuca a maçonaria, quem justifica o segredo, cutuca evolucionista, do cristão de não cristão, teoria de pátria, teoria, né? Ficou muito porco. A quem cutucar muçulmanismo, cutucar quem traduz a América de cima, o negócio ficou muito feio mesmo, né? Alguém tem que pagar, né? A pessoa tem que meter o nariz, porque se ainda existir, se a pessoa tem um mínimo, que ainda tem o padrão do roubo, que nunca sai fora e coisas absurdamente descabidas, e que fala do outro e continua falando, mas ainda vem dar uma sacada total. E quando virou ainda, né, fingirem heterossexuais, um tá no poder, o outro pode revezar, pode seguir o rumo. Pô, essa palhaçada não é nem para existir. E para alguns ficam mais práticos, né, ou dizer que as regras são tão ortodoxais, mas mata, ou mesmo não deixa isso aquilo, não justifica inclinações e feitos. E entre sensoriais e práticas sexuais e a potencialidade descabida mal virtualizada, que mesmo traria os imperativos, né? Até que ponto você utilizar a imagem, o prazer, a sustentabilidade, que seria a distância, a proximidade, como o que mesmo, né, Deus permite que as redes sociais tragam. Quem somos além, né? A reversa hipertrofível, além da capacidade de falsear, independente da cara, basta um dizer, o outro dizer que não disse. Tá na cara que é viado, mas a quem veja, não veja. Tem essa coisa, não tem?
E até que ponto, né? Senso e não senso, ou mesmo fronteiras abertas a quem fechadas, quem fira o fio terra de qual, né? Haréns, puteiros ou todas as coisas, né? O que vira conversa fiada na internet não necessariamente, o que vira fardo de tantos na cama, quem justifica e acaba sobrando assim, acaba evoluindo, né? Conversionado, transmutado, questões, né? Que é a fato teletransportização tão farta, ainda instrumental perante a tamanha porcosidade da infidelidade corruptível, que não abraçam a inteligência cobaística a quem se sustente, quando, né, o corpo de um para um, perante tamanha complexidade, né? O que ainda querem, né, no final das contas, não tem esse negócio mais de a quem utiliza os recursos sexuais, o preto, aí se fosse o branco, não é o rosinha, é o robô de tamanhos infinitivos que não atende, não tem dinheiro para pagar, ou coisas tenebrosas, esparramar casamento de gente com bicho, a quem justifique coisas que mesmo que fazem em cada canto da casa, e as relações totais perante todas as aquisições alarmam muita atenção. Uma lixoteca muito grande, as irresponsabilidades são tenebrosas, mas mesmo quando que cruzada e descruzada, até que ponto uns se tornam poderosos para poder, de fato, cutucar o rabo de todos. Mas eu penso que a receita é por cabeça, não tem esse negócio mais de criar um delinquente que com cu paga. Como ele receitua, como ele incomoda o ateu, o vocacionado, o desvocacionado, quanto custa isso se fosse comprar, não tudo, se fosse comprar o que é ressubstancial, o que acharam comprar e vender. Entre o não roubar ou o mínimo de responsabilidade menos porca, né? Então, né? Mesmo questões incongruentes que eu também aponto como, né? Num dado momento você falar, vou defender o nazismo, mas, né? Eu tô do lado de quem? Eu vou defender, eu não tenho nada contra o americano, mas eu tô do lado de quem? Independente de Código da Vinci, eu não posso entrar com a minha suástica? Quando que a suástica saiu? O que sobrou sem a suástica? Quem pergunta, quem responde, entre OTAN, entre Estados Unidos, quando num dado momento uns não deixam de querer os seus imperativos, expansionismo que tem que manter o imperativo, em dado momento não é qualquer um que pode chegar e gritar e um monte tem que matar ou morrer de fato, que uma coisa não é feita da noite para o dia, quando cutucam aquilo que vira quando já foi feita uma revolução na China, né? Quando já foi feito o que deixaram que a União Soviética nunca deixou de ter o imperativo de querer uma reforma global, uma revolução. O Brasil também teve associado sobre isso, a quem justifica os pau de galinheiro totais, qual que caga na entrada e na saída, ou mesmo os que trabalharam e entenderam a complexidade, porque são físicos, aterrizados, espaciais, não espaciais, sobre toda a porcosidade, que na prática o que fizeram pela Santíssima Trindade, o que acreditam em tempo vivo e não morto, né? Causa e efeito dos fingidos mais religiosos, que são os culpados por ditadores que ainda não aconteceram, mas eu ainda estou aqui, né? Quem atribui o paradoxo do leão, do Robert Langton, é assim que fala, qualquer coisa assim, de Hitler, né? O melhor de Hitler, o pior de Hitler foi o melhor de Jesus, porque tudo que é porcosamente falado e que não é acreditado, nem como homem, nem caso fosse Maria Madalena, entre qualquer situação, entre isso e aquilo, entre a porcosidade do que sobraram selecionar, num dado momento não tem que selecionar. Segredo de justiça, oremos, né? Sobre apócrifos e referente a todos os escândalos dentro das igrejas totais, a quem sobra dizer cristão e não cristão. Quando num dado momento, né? Mulher e dizer que não precisa de comprar nem vender igreja, tem igreja de graça para todo mundo, que são mesmo aqueles que exercem função militar adequada, homens e mulheres estão mais próximos, e dizer que abrir e fechar fronteiras, uns são alienados porque tem menos canal, a fronteira está fechada. Quando aqui em fronteiras abertas, estimular o que não cabe, o que se não tem controle, que costuma dando democracia, estão cada vez mais porcos, de base ao topo, quando num dado momento, alguns mesmo se preparam, e também ainda que a tragédia de homens aqui e mulheres, quando colocado em pauta, hipertrofível e as flexões totais convidadas, né? A estética, isso e aquilo, muita coisa que fica, né, muito mal explicada, mas dizer que entre, né, o homem num dado momento, homem que é homem não é para gostar de viado,
de alguma forma é para proteger a mulher ou entender os imperativos de que num dado momento vai ter barriga ou se perpetuar, tem-se condições literalmente tais, tem-se. Né? Engordar a qualquer modo, emagrecer a qualquer modo, tudo isso traz um panorama de muitas coisas, padrões, né? Temos coisas muito vergonhosas que se fizeram homens, né? Então temos questões tais. Eu não, né, eu não tenho, não vejo o Kim Jong como adverso, não vejo de forma alguma. Acho que a Coreia do Norte deve ter alguns méritos em termos de perceber com muita transparência o que tem do lado de fora, ser presentificada por algumas questões que num dado momento atingiu o pico mais ortodoxal de segurar o que é de fato um comunismo ou colocar quando precisa. Me responde quem são, né? Num dado momento, onde está o erro ou acerto de dizer que o muçulmanismo poderia ser melhor que o cristão, encontrar alguém mesclado ou não mesclado, mas temos questões muito graves colocadas sobre isso, porque o meu cristianismo fez dentro da minha casa, né? Fez literalmente completo. E entre os ramos de mulheres que, inclusive, né, minha bisavó ficou solteira, ficou viúva, casou novamente, edificou 2 vezes, terminou não roubando nada, não arrastando nada, não preocupada com herança, com cobertura total pela minha avó, que não conheceu o pai, né? O que é colocar o que foi apontado como uma traição, ou que é impulsionado que os homens devem fazer quando, né? O que desacataria o valor moral máximo que hoje eu coloco no que é exemplariedade perante o casamento, a virgindade, mas de fato o que meu avô não deixou de fazer e o que num dado momento, em todo dado momento mesmo, eu não vi fazer em grande escala, não acredito que fez pelas costas, coube minha avó acatar, continuar lutando por ela queria, ele se amostrologizando lá, que ela não era nenhuma idiota e acho que teve os prazeres que quis ter. Se quisesse competir com qualquer coisa, bastasse abrir as pernas, fazer qualquer coisa, a qualquer modo, ela tinha muito bem determinados padrões que ela achava, e na lógica da saturação da coisa, os padrões dela estavam muito corretos, né? Então a minha avó hoje, ela é o modelo primordial da Maria. Eu vim para ser a Maria Madalena, assim vamos colocar, né? Independência absoluta, eu prefiro estar sobre esta minha avó enquanto a Maria e minha avó, minha mãe dela também, porque não, né? Né? Independente em toda forma de trabalho, inclusive rural, e como viveu todas as coisas, a estética comum, a humildade das coisas, nossa, o tempo que eu vi, os hábitos que tinham, né? O que é o tradicionalismo dizer que num dado momento se satura. Para dizer, ah, fulano era miserável, fulano aí, você está fazendo lá o quê? E tanto dar ou tanto distribuir entre os outros constantemente proliferando a qualquer modo, né? Geralmente, né, quem incomoda é quem está querendo a pelanca dos outros, porque reclama quem faz. E é quem impõe o limite do racismo, da coisa que se sustenta. E nós temos mesmo o que é o paradoxo? O tempo disse entre os morenos, aqui em negros, sobre tanta, né, a jogada entre afrodescendentes e miséria constante, que muita coisa não resolve entre os contrastes da África, que apresentam muitos estuprados e contaminados por eles mesmos, inclusive. Nós temos situações muito tenebrosas, deixaram que nas mãos dos brancos ou provaram muitas coisas, né? Que sobre todo o serviço literalmente produtivo, que mesmo mostra tamanha desbravação de genialidades e de muitas coisas literalmente complexas, temos muito brancos que trabalham. Eu tenho um imperativo em particular, né? Do que virou mesmo o ramo que de fato me traz tamanha inteligência, não informatizada, não tecnicizadora, né? Tamanha engenharia e tamanha coisa perante tamanha corrupção. Quem que vocês são perante a mim? Ninguém. Eu tenho que referenciar como proteger e me tornar cega em alguns momentos aquilo que eu tenho que acreditar e tenho que impulsionar, porque eu não vim para destruir nada, e mais vim para receituar exata. Então isso daí, né? Então quer dizer, não é Kim Jong-un, o demônio do mapa. Posso ser eu, fico satisfeita, sabe?
Mas temos alguns, a China, olha como se projeta a China quando vai num lugar isso e aquilo. E é uma vergonha quando alguns lugares, né, eles precisam estar, mesmo quem responde, andar a pé, e mesmo quando não entra a pé, o que, que fica implícito ao longo do tempo quando dizer, né, foram enganados, isso não foi colocado na mão do outro, né? Questões, né? Ou quando algumas condições brasileiras sobra recorrer quem está fora, ou vão colocando desliza ali, joga com esse vem, fecha o buraco ali, mas percebemos que né, alguns ao longo do tempo de direito, alguns fizeram umas cagadas muito grandes, né? Inclusive num dado momento, né? Que vira de onde saíram todos os todes, que mesmo, né? Todos os todes, porque não esquerda, o que direita e aqui em centro? Como centro sem direita e esquerda? Não, me poupe. E as minuciosidades inteligentes aqui em unilaterais, o que de fato direita e esquerda como condição partidária e como todas as condições mensurais que impõem delimitar o padrão causa e efeito, mesmo entre o pró-desnaturalismo nômade, largo, farto, a quem justifique, né? Sair e vite qual incestado ou qualquer coisa quando milagre. Comum a quem justifique milagre especial, saturado, que é terem olhos para que crer, né? Mas China, muito bom. E convite fica para o Irã mesmo, da parte de muçulmanos, que em momento deixar de ser muçulmanos, ou mudar outro título, enquanto os outros impõem que eles saiam do mapa, ou que outros saiam do mapa, ou como é que eles cabem de fato. Porque algumas jogadas não são tão, né? A China, ela nunca escondeu querer seguir o regime e tal, regime comunista, e colocando as condições de abrir e fechar as inteligências e genialidades multi-usufruentes que todo mundo quer consumir também consome, né? O que são as relações heterotróficas, a capitalização da coisa. É muito inteligente ter um exército, temos, lógico, gravidades tenebrosas, todo mundo quer segurança e nunca tá bom, e matar é sempre uma festa. Aonde temos de fato exércitos, né? Que sobram ser exércitos, temos também em todos os lugares aí se levantando, né? Mas, né? Eu penso que hoje temos questões sim. O padrão religioso é a quem justificar a transparência ateísta, como o mesmo milagre de Maria, não é para qualquer um, não vai repetir facilmente, eu vou ficar infinitivos, eu paguei o preço por isso, você está entendendo? E de fato, se serem ateus, ou o que vira ateu, ou dizer ateísta, praticante ou não praticante, assim sobra, muitos se declararam ateus porque se sentiram totalmente humilhados e não reconhecidos perante genialidades. Sigmund Freud, muitos, né? E ninguém deixa Hitler descansar, né? Então, quer dizer, uma coisa, né? O que era o padrão, o que eram as coisas tais, né? Hitler da Alemanha não necessariamente. Quem são os recessivos, os dominantes da raça pura? Isso traz um monte de questões, né? O que virou, que mesmo levamos e trazemos para a cama, né? O show dos swings, das práticas multiprostitutivas, para entenderem como ameaçar uns aos outros. Já estando ameaçam, não é que a corrupção de serem totalmente declarados porcos, não perpetuadores, não são donos, né? Esse negócio de perguntar demais de onde vem para onde vão, né? Em teoria de arbítrio, quem usufruto não cabem no planeta. E vão para onde vieram de onde, né? Jossa, fatos sistêmicos que a heterotrofia correntista literalmente é independente, é impulsionar que alguns agudos fazem que naquele dia algum trabalhe muito bem, ou né, atritam-se entre alguma composição para poder a quem atribui em dado momento não ter mais valor, mas essas coisas são, né, convidativas, sempre acham que vão ficar ricos num dia só. Então, até dizer que existe uma soberania muito além perante as propriedades fundamentais e as coisas que são permitidas, e num dado momento todo mundo nu, todo mundo um pouquinho mais magrinho, todo mundo a campos dietéticos inéditos, né? Coisas mais ou menos assim. Então, né? Questões, mas a exata é importante, né? Quem justifica exatas de desumanos e desumanos, humanos exatificáveis, não exatificáveis, né?
Se é frequência, mas será que é montagem? Mas será que é? Tem um momento que você tem que baixar a bola com isso tudo aí. Seria um pouco de vergonha na cara, ou é você, ou isso aqui não passa, tem que ter o que responde, né? A quem justifica, né? Deselementaridade metamorfósica como a quem abstratualidade não materializada. Quase que eu comi, ainda bem que não responderam, eu ia ficar arrependido, porque amanhã eu queria comer comida de novo. Quase pedi um prato, me baixou uma fome, fui assistir um negócio que eu não vejo um tempão, né? Uma fome do caralho, ainda bem que eu parei um dia desse de ver qualquer coisa, né? Seleciona assim, querendo assistir um monte de coisa, só assisti um, já larmou uma fome diabólica. Então não vou comer mais nada, vou acordar, vou tomar um remédio, vou pra esteira. Ficou melhor que nem me responderam, mas eu queria comer um prato 40 conto. Meu queijo ia ser menor, se eu pegasse um queijo maior. É para pegar um queijo maior, não sei. Vontade de comer, dar um time release, né? Maior. Que seria comer uma lasanha, que seria comer alguma coisa com sopa, um bolo de chocolate. Não posso pegar isso tudo, nem pagar isso tudo. Até dá, acho que dá agora, né? Esses dias aí dá um combo tal, né? O que é carboidratar, ter o peso e mantendo um platô para poder continuar descendo. Ainda que bem sem forma ainda, mas né, um açaí, bolo, mastigar um casadinho perfeito daqueles inesquecíveis, né? Amendoim, um pacote de amendoim para mastigar, né? Eu nunca mais quis comprar aquela coisa do sucrilhos, mas o amendoim que tem uma questão proteica, o queijo, o amendoim na barriga que dá aquele, né? Que dá aquele peso molecular diferenciado que fica ali, que se não souber comer também, você fica o dia inteiro assim, ó. Pensando, comecei a pensar nas coisas do supermercado, fui a todas as prateleiras, a todos os lugares onde eu queria ter comprado isso ou assado, esse tal lugar não tem, seria de tal lugar, mas também não vou. Coisas em trânsito, assim, quando eu fico assim, me dá uma certa irritação também. Porque isso vem para destituir aquilo que já está com uma dificuldade enorme de fazer. Mas precisando aqui de um churrasco, queijo perfeito, carne variada. Uma fome agora do caralho, né? Imagina aquele dia que não tinha nem o real parecia que nunca mais ia ser um real. Depois quando você vê, você já tá botando tudo fora de novo, botando fora, já tinha um padrão. Eu tenho um padrão, né? E num dado momento você vê a complexidade da coisa, um bando de esperto nas minhas costas, né? E quando o sentido implica, né? Qual é o valor do sentido, né? Tá só trancado em tal lugar, não tá fazendo nada. Tá vazio, não tem ninguém, né? É fácil, não tá com cara de pobre, não tá com cara de fome. Quando de fato, né? Me declararam com cara de rico, tantas coisas acharam inconveniente, mas nunca perguntaram o preço do meu aluguel e repetir tudo que eu tava fazendo, né? Só a parte boa e a complexidade da parte boa, a trama, todas as coisas já catalogadas, a riqueza, né? Infinitivo da riqueza e da porcosidade, né? Como que o pessoal gosta de repetir tragédia, nem em que momento tem que ser cegos, surdos e mudos, literalmente estuprados. Como, né, conseguiram camuflar, parasitar, né, fingirem ser heterossexuais, não é? É porco, né? Quer dizer, reagem demonizando, né, o monoteísmo, o criacionismo, né? A quem justifique, né, linearidade evolucionista como mesmo responsabilidade perante o que vira a quem traduziu humano e não humano, subatômicos e macroatômicos, na realidade dos pequenos achados grandes como do grandes não enxergados pequenos, já sobre outros muito maiores, o que mesmo alarmam esse empoderamento, convidando os poderosos tudo pro pau, né? Se soubesse, nossa, não imaginava que isso ia acontecer. Como você não imaginava que isso ia acontecer? Eu dei um colarzinho, nossa, poder. Como assim, meu filho? Meu filho, uma ova. Como assim? Você faz isso? Ou seja, quantas putas, ou qual puta não desacatou, onde tem a largura, porque quando você vai lá no Facebook, cadê? Só tá mostrando aqui quando tá sentado na beira da cama. Isso daqui são um monte de novinhas de trânsito ou fingido. Algumas coisas são muito graves quando a gente usa outras pessoas e estimulam prostituições e descabimentos, né? Casamento infantil, estupros tenebrosos, comércio de pessoas que saem totalmente ilesas, que dão justificativa para que, né, todos os criminosos estejam soltos e a política da conversão aconteça, né? Aqui em cadeias abertas e cadeias fechadas. Trabalho na coluna de quem, no rabo de quem de fato, né? Questões, né?
esse negócio de santo sepulcro, esse negócio de monoteísmo, esse negócio de europeu como anti-europeu, porque até que ponto? Quando vitimizam demais, já estão fora do mapa, ainda que venham revolucionários, anti-revolucionários, não são potências, não respondem à potência. Né? Já é o branco convidando, que é o paradoxo do preto, inclusive, porque eu sou branca. Aí eu pergunto, né? Se negaram Jesus já que era preto, ultrapassaram a cruz, né? Eu tive o convite de mostrar agora é a vez do branco ou da branca, né? Então, infelizmente, doa quem doer, eu sou branca, então eu tenho um problema muito grande em estar querendo saber quem são os brancos, como quem me desacata, com a largura de que virou preto, muçulmano, índiozinho, índiazinha. Oh, como que o negócio tá desse jeito? Quem trabalha de fato, né? Onde tem o tal do sempre tem de onde tirar, quem avalia, né? O desgaste, o reuso, a temperatura e não necessariamente, né? Demônios, né? Correntistas é quem justifica reclamarem de temperatura, né? Ou esse joguete que vira, mas percebemos que os trem estão, né? E alguns têm que ser chamados, quem justifica, não mamaram da vaca e eu não mamei da vaca. Os imperativos minhas tetas, vamos dizer, né? Quem justifica a artificialidade, peitinho pequeno, peitinho grande, né? Se não tiver uma boa raça, um bom trabalho ou sustentabilidade tal que convide, que né, não rejeição, o mesmo fator trabalho, que tem uma linearidade toda que você tem que estar sobre tudo isso para dizer o porquê permitiu e até onde as coisas chegam ou não chegam a todo mundo, né? Em que momento o cu mais uniforme possível para dizer onde está a diferença, onde está o fracasso, aonde virou desorigem e não inserção de justificativa de homossexuais a quem fachadas de heterossexuais, que se não tivesse ética, se não tivesse isso, todo mundo come todo mundo, mas ninguém é de ninguém. E se soubessem, teria feito, com bomba até eles, empurrando com a barriga. Oremos, né? Enquanto é tempo.